Para esse episódio do Café com Zaidan, a gente veio até aqui, a Prefeitura de Santos, bater um papo com o secretário de Governo do município, Fábio Ferraz. Fábio, obrigado por receber a gente aqui. Seja bem-vindo ao Café com Zaidan. Alegria, eu que agradeço, Beto, a visita, mais uma vez estar com vocês e a gente poder falar um pouquinho da nossa cidade de Santos, de toda a região da Baixada Santista. Fábio, para a gente começar, fala para mim e para a nossa audiência, quem é Fábio Ferraz? Eu sou um santista, apaixonado pela cidade. Tive a oportunidade de contemplar aqui minha formação em Santos, estudei nos colégios importantes, tradicionais aqui da cidade, o Colégio Santista, o Colégio Estela Maris, fiz a faculdade de Direito e ali tive um despertar aí muito claro para, digamos, a atenção de natureza pública. Tive a oportunidade de ser, por 2 mandatos consecutivos, presidente do Centro Acadêmico Alexandre de Gusmão, da Faculdade de Direito de Santos, da Unisantos, e não tenho muito constrangimento em dizer que ainda na atividade acadêmica eu estava mais envolvido justamente com a atividade político-acadêmica, muitas vezes até com o próprio estudo de direito. Claro que em algum determinado momento a gente teve que se dedicar um pouco mais ao estudo de direito, e tive a oportunidade de formar, estruturar um escritório de advocacia aqui na cidade, onde militei por vários anos. E após um período, digamos, dedicado à advocacia, resolvi realmente me dedicar para a gestão pública, onde tive oportunidade de fazer alguns cursos de formação importante, mestrado em gestão políticas públicas na FGV, tive a oportunidade de estudar fora, na Harvard Kennedy School, também em Colômbia, em Nova York, sempre focado na área de gestão pública, e já se vão aí 11 anos, colaboro aqui na administração pública municipal, tendo a oportunidade de ter sido secretário de gestão por 4 anos, secretário de saúde por 4 anos, secretário de planejamento por 2 anos e agora mais recentemente, agradecendo sempre a oportunidade que o prefeito Rogério Santos nos dá de estar à frente da Secretaria de Governo, colaborando, portanto, com a nossa cidade. De todas essas passagens, qual que te desafiou mais? Saúde, não tenha dúvida, porque justamente, inclusive no primeiro ano da pandemia, do enfrentamento à pandemia, a gente estava colaborando à frente da Secretaria de Saúde e quando a gente fala em desafio, enfrentamento à pandemia, foi um desafio global. E nós que estávamos trabalhando na saúde, tivemos um desafio ainda mais, dobrado, o mais requintado, E ao mesmo tempo que foi desafiador, foi uma oportunidade de muito aprendizado e, sobretudo, um reconhecimento que eu sempre, quando me perguntam sobre isso, eu sempre preciso falar de enorme orgulho dos profissionais de saúde, Esses caras realmente são diferenciados, foram diferenciados, enquanto muitas pessoas, naquele período tão difícil de pandemia, onde infelizmente nós perdemos muitas pessoas encolheram o braço, os profissionais de saúde estenderam o braço. E aqui em Santos, o nosso time foi fantástico. Então, você me fala, o que foi mais desafiador? Sem dúvida, esse período da saúde. Agora, cada um tem um desafio, cada uma dessas ações tem um desafio diferente, um desafio complementar. Na Secretaria de Gestão, por exemplo, a gente tem ali a questão da estruturação na área de tecnologia da cidade, que é um tema que, para mim, sempre foi muito de grande interesse. E estamos aqui, inclusive, no CCO, no Centro de Controle Operacional da cidade de Santos, que é um projeto que foi iniciado justamente por um time que realmente estava muito voltado a fomentar boas práticas de tecnologia da informação, e hoje a gente já vê algo realmente acontecendo, ou seja, concretizado. Então, é muito legal quando a gente tem a oportunidade de começar um processo e poder continuar trabalhando nele. Hoje, então, você pode dizer que você fez parte integral da montagem do CCO, que é um ajuntamento de inteligência, O pessoal da área técnica estava explicando que o CCO são mais de 1.000 câmeras, com câmeras inteligentes, reconhecimento de placa, tem um homem da Polícia Militar, um homem da Defesa Civil, homens da Guarda Civil, trabalhando integrado. Então, como secretário de planejamento, você fez parte disso. Então, na verdade é isso, ainda como secretário de gestão, no primeiro ciclo da gestão, do primeiro mandato do prefeito Paulo, nós iniciamos essa atividade. Só para contextualizar, quando
nós tínhamos na cidade pouco mais de 170 câmeras instaladas, né? E essas câmeras dialogavam com um SIM. O SIM era uma sala bastante acanhada, com 4 monitores, onde nossos operadores, sobretudo guardas municipais, ali faziam aquele monitoramento. Foi um começo importante, e a gente conseguiu realmente dar uma verticalizada muito forte nessa estruturação de tecnologia. Hoje nós já temos quase 1.800 câmeras instaladas na cidade e com integração de várias atividades de tecnologia acopladas a elas. Todas as câmeras têm IVA, que é o Vídeo Analítico Inteligente, e a gente consegue fazer desenhos específicos para cada uma dessas atividades. E isso tudo é centralizado aqui no Centro de Controle Operacional. O CCO de Santos, ele tem uma particularidade, né? Se a gente pudesse definir isso, me defina o CCO em uma palavra. A palavra é integração. Então, a ideia é que a gente possa integrar várias agências, são 22 assentos nessa sala de operação central, onde a gente integra serviços de natureza pública, não só na área da segurança, mas também defesa civil, CT, SAMU, o pessoal dos serviços públicos, pessoal da própria Polícia Militar, justamente com a Guarda Municipal. Então, todos aqui nesse espaço, integrando os serviços públicos com a utilização de tecnologias, talvez aí das mais sofisticadas que a gente tem disponível no Brasil. Então, nós começamos esse projeto conhecendo outras experiências, eram poucas experiências que nós tínhamos no Brasil na oportunidade, isso lá em 2014, lá em 2015, e fomos conhecer algumas, inclusive, fora do país. E hoje a gente tem bastante satisfação, sim, de dizer que Santos passa a ser uma referência. Habitualmente agora nós recebemos visitas de entes públicos do Brasil e até de alguns entes fora do país para conhecer a nossa experiência e a gente poder, claro, dividir aquilo que a gente já conseguiu avançar, mas também absorver conhecimento para que a gente possa sempre avançar mais aqui na cidade. Fábio, você falou dos momentos desafiadores, deu uma passeada pela sua carreira aqui como servidor público. Agora, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Um arrependimento, um aprendizado que você teve, que talvez você fizesse diferente? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente sempre tem algumas oportunidades de aprimoramento, né? Isso é sem dúvida, eu não tenho dúvida. E temos, claro, os casos de insucesso, né? Ações que nós tentamos e que acabaram não sendo totalmente bem-sucedidas, né? A gente sempre fala dos casos bem-sucedidos, mas nós também tivemos algumas ações que não foram concretizadas. Uma que, por exemplo, eu sempre digo que foi um pouco frustrante para a gente, lá em 2017, nós estruturamos um programa habitacional destinado aos servidores públicos da cidade. Então, a gente ia construir um prédio específico próprio para os servidores públicos da cidade. O programa estava super bem estruturado, uma parceria inclusive com o governo federal. Chegamos já a contratar a empresa que ia construir o prédio e naquele momento tem uma desaceleração por parte do governo federal da política habitacional e o programa naufraga. Então, casos de insucesso que nós tivemos, para mim esse é um que sempre vem à mente, que era o programa Meu Lar. Quem sabe a gente consiga reestruturar de novo, agora talvez num novo momento, a gente percebe que há uma política habitacional mais contundente, sobretudo do governo federal, em reconstruir um programa como esse. Mas esse foi eu posso citar mais alguns aqui, casos de ações que nós tentamos, mas que não foram totalmente bem executadas. É claro que no saldo, eu acho que a gente conseguiu mais acertar do que errar. Mas também é importante, sim, a gente poder aprender com aqueles casos ou ações que nós tentamos e que não foram totalmente bem-sucedidas. É muito interessante você falar essa questão da habitação voltada para os servidores públicos, porque faz parte do projeto de recuperação do centro de São Paulo, uma ação do governo do estado de transferir parte das atividades para o Campus Elísio. E dentro disso existe a vontade do governo estadual, isso verbalizado pelo Guilherme F.F. Domingos, de construir unidades habitacionais para os servidores do estado que servem ali, evitando essa questão de deslocamento, utilização de serviço público. Mas é legal escutar uma ideia da nossa região que hoje tentada, pelo governo do estado e espero que bem sucedida. Fábio, eu queria saber agora, para a nossa audiência, qual a prioridade do governo Rogério Santos? De forma muito clara e muito objetiva, a revitalização ou reestruturação do centro de Santos, né? Nós temos um centro que já foi o principal ponto
de moradia das pessoas na cidade. Isso lá no início do século passado. Com o passar do tempo, as pessoas migraram para a região da Orla e hoje nós temos as pessoas habitando na região da Orla, na região intermediária, nas regiões dos morros, da zona noroeste e o centro, de fato, muito poucas pessoas habitando a região central. E qual é a prioridade? A prioridade é fazer com que as pessoas voltem a morar no centro. E para isso é evidente que a gente precisa ter uma série de indutores que isso aconteça. Na verdade, Beto, eu acredito que esse processo ele já vai acontecer naturalmente. Se a gente for fazer uma breve reflexão, há 10 anos atrás você não tinha empreendimentos residenciais, prédios expressivos nos bairros da Vila Matias, do Macuco, e hoje nós já temos. Então esse é um processo que já vai acontecer, mas ele vai acontecer de forma gradativa e um pouco lenta. Pode ser acelerado. É aí que está o ponto. O poder público promover a aceleração desse processo de reestruturação da região central. E aí nós temos alguns indutores já concretos. Então, o que nós já conseguimos consolidar? Trouxemos universidades para cá, por exemplo, o campus da Unifesp está estabelecido na região central. Então, a gente já tem um campus universitário aqui na região do centro. Nós teremos agora, muito brevemente, o VLT. A obra está atrasada, e está mesmo, né? A gente tem cobrado bastante do governo do estado para a celeridade dessa obra, mas o fato concreto é que isso vai acontecer e a previsão é que em junho do próximo ano, junho de 24, a gente já tem o VLT rodando na região central. O mercado municipal está sendo totalmente reestruturado e os entornos justamente do mercado municipal. Então, trazendo uma outra dinâmica ali para o mercado, para o bairro do Paquetá. E claro, digamos, a joia da coroa agora, que é o Porto Valongo, né? Então, Porto Valongo, eu acredito que realmente vai ser um grande indutor de atividades gerais, então, atividades comerciais, vida noturna, restaurantes, bares, para a região do centro. Então, a expectativa é enorme que a gente consolide ali justamente do 3 ao 6, um local bem bacana em que as pessoas possam contemplar a atividade portuária, dialogando de fato com a cidade. Eu acho que esse conjunto de ações vão permitir com que a gente tenha uma indução ainda maior do que também já foi iniciado, que são os empreendimentos residenciais acontecendo no centro. A gente já tem ao menos 3 empreendimentos privados já em andamento, então já estão construindo. Um público, então a gente está fazendo já que também é um empreendimento imobiliário na região central. E o espírito é o quê? Trazer as pessoas a morarem no centro. O centro ele precisa voltar a ser um bairro como qualquer outro da cidade, como é Aparecida, onde as pessoas moram, consomem, se divertem, saem, têm atividades esportivas, de lazer, como é a Nova Sintra, como é o Bom Retiro, como é o Boqueirão. O centro tem que ser assim também. O fator segurança é determinante para uma pessoa levar a sua família para uma região. Vocês estão pensando nisso também? Sem dúvida. E tem uma colocação que eu sempre gosto de repetir do nosso secretário Delbel. Essa não é minha não, eu dou a autoria para o Delbel. Mas veja, nós estamos aqui no CCO de Santos, então estamos na Praça Mauá. Se nós estivermos na Praça Mauá ao meio-dia de uma terça-feira, estou chutando uma data, não precisa ter uma viatura de polícia sequer, uma viatura da guarda, não se faz necessário, porque nós vamos ter uma grande circulação de pessoas, as pessoas fazem com que o ambiente se torne seguro. Se nós estivermos exatamente nesse mesmo local, na Praça Mauá, às 3 da manhã, a gente pode ter até mais de uma viatura de polícia ou mais de uma viatura da municipal. A sensação de segurança vai ser menor. Por quê? Porque nós não vamos ter uma circulação grande de pessoas. Então, por que as pessoas se sentem seguras ao caminharem na praia, por exemplo? Porque nós temos um grande número de pessoas caminhando na praia. É evidente que nós também temos pequenas ocorrências acontecendo em todos os locais da cidade. E aí, por isso, nós precisamos de forças policiais. Precisamos ter uma estrutura de guarda municipal ainda mais consistente e isso está sendo trabalhado agora pelo governo do prefeito Rogério para que a gente possa ampliar a disponibilidade de guardas municipais, de viaturas da guarda, também fortalecer as parcerias com a Polícia Militar para termos essa sensação de segurança. Mas o que eu quero dizer aqui de forma muito clara, quando as pessoas se apropriam de uma localidade, necessariamente faz com que as forças de segurança possam ser menores ou mais reduzidas. Então, ao termos de fato o centro voltando a ser pujante, a nós termos ele realmente com circulação de pessoas, povoado, como você colocou, naturalmente essa sensação de segurança ela surge nas pessoas. Tem um ponto, eu quero tocar em 2 pontos ainda.
a questão do porto, como ele é hoje e como a gente vai enxergar ele no futuro, mas primeiro tocar na questão da ligação seca Santos-Guarujá. Num dos episódios do Café com Zaidan, nós conversamos com o secretário de Projetos Estratégicos do Estado, Guilherme Afife Domingos. Ele afirmou, por mais de uma vez, que o Estado, não a União, o Estado vai fazer a ligação seca por ser um compromisso do governador Tarcísio. Existe alguma interlocução com a prefeitura sobre esse tema, por parte do Estado? Hoje nós temos uma agenda muito clara que vem do governo federal para que seja realizada essa intervenção. E para a gente é ótimo, não só que o secretário Afife possa ter esse tipo de posicionamento, mas o próprio governador Tarcísio também e aliás, há de se fazer um registro importante. Ainda quando o governador Tarcísio, esteve aqui na cidade e mostrou um conhecimento enorme, esteve aqui no CCO conosco, num diálogo muito franco com o prefeito Rogério, da atividade portuária e das necessidades da nossa região, o que para a gente foi muito positivo, né? Puxa vida, estamos recebendo um ministro e o ministro conhece de fato a nossa realidade e o governador, a gente tem essa plena convicção, essa plena certeza que ele tem realmente um olhar muito carinhoso pela cidade de Santos e por toda a Baixada Santista. Então, a gente sabe desse ânimo do governador. E temos o governo federal atuando muito forte também nesse sentido. O ministro Márcio França, que é da região. É daqui. É da região, conhece o problema. O Márcio é santista, é nascido em Santos, né? E, enfim, fez uma carreira política realmente iniciada ali por São Vicente, com bastante destaque, né? Isso é um fato. E tem ali um compromisso muito sério de a gente poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, o que eu estou querendo dizer nessa história toda? A gente tem uma situação política, talvez, que nunca existiu. Então, a gente tem um governador empenhado, nós temos um ministro dos Portos da região empenhado, nós temos um deputado federal que também está muito empenhado no tema. O ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa tem colocado esse tema como um dos prioritários da sua pautação no Congresso Nacional, é presidente da Frente Parlamentar que cuida especificamente desse tema. O que nós precisamos? E isso também eu percebo muito claro. Os atores do governo federal e os atores do governo estadual estão colocando a vaidade de ser o pai da criança de lado em relação ao interesse maior, que é o interesse público. A gente precisa disso. Então, se o governador tem uma disposição de colocar dinheiro, o governo federal já falou que tem caixa na autoridade portuária para colocar dinheiro, vamos juntar esse bolo de dinheiro todo e vamos fazer esse negócio andar. É isso que é o espírito aqui da administração. Então, sinceramente, nós, da administração municipal, liderados pelo prefeito Rogério Santos, hoje temos aí uma sensação de extremo otimismo para que dessa vez vai. É aquela história, né? A ligação seca entre Santos e Guarujá virou uma lenda urbana da nossa região e a gente precisa fazer com que essa lenda seja transformada em realidade. Você citou um ator político muito importante, talvez o maior expoente político junto com o ministro Márcio França, que é o Paulo Alexandre Barbosa, aqui para a nossa região, talvez para o estado de São Paulo, como exemplo de trabalho. Paulo, prefeito de Santos, 8 anos, transformou a cidade. Você olha a ponta da praia antes do Paulo e depois do Paulo, é outro lugar. Você olha a entrada de Santos antes e depois, é outro lugar. Santos é uma outra cidade depois da passagem do Paulo Alexandre Barbosa, tanto que conseguiu eleger o sucessor, uma pessoa do grupo, prefeito Rogério. Você acha que o Paulo pode ser um grande conciliador nesse momento, de juntar as forças, pegar o governo federal, porque ele é muito respeitado pelo governador, e o Márcio França, governo estadual e federal, juntar para que essa união faça com que esse projeto, essa lenda urbana, como você diz, saia mais rápido? Eu acho que essa é a agenda e você pegou o ponto central. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o Paulo tem essa capacidade, tanto do ponto de vista de conhecimento técnico, para realmente prover as soluções, e principalmente de capacidade de articulação política. Então, é uma característica, né? Vamos trabalhar no resultado? Vamos deixar as questões políticas, partidárias? Isso é evidente que tem um momento que tem essa discussão, mas isso tem lá o processo eleitoral. O processo eleitoral, a gente tem lá 3, 4 meses, ainda se discute, não tem problema nenhum. Passado o processo eleitoral, que é o momento que nós estamos, ou seja, é o momento de executar, a gente tem que buscar os resultados e fazer essa articulação entre governo estadual e governo federal por esse bem maior, que é realmente fazer essa intervenção viária, que é muito importante para o desenvolvimento da nossa região, é uma agenda prioritária. E eu realmente acredito que o Paulo é um ator decisivo nessa história. Então, para resumir aqui, o município hoje
está totalmente aberto para dialogar e dialogar muito fortemente, como a gente vem fazendo, com o governo do estado, com a União, para que a gente possa, de fato, unir as mãos e fazer qualquer coisa antes. Agora, voltando, focando especificamente na questão do porto, você viveu 2 momentos distintos. Jair Bolsonaro falava que tinha vontade, e o Tarcísio, o ministro, vamos privatizar o Porto de Santos. Essa ideia arrefeceu agora com o ministro Márcio França. Existem questões muito controversas com relação à privatização da operação portuária em si. E é uma questão delicada porque os terminais, boa parte, são privados. Se a administração do porto como um todo ela é privada, corre o risco de um beneficiamento de um terminal A, B, que faça parte da mesma holding, do mesmo grupo. Então é uma questão delicada a se debater. Para você, na sua opinião, o porto deve ser privatizado ou não? Eu vou colocar isso aqui bem rapidinho, só uma reflexão bem rápida. Lá no finalzinho da década de 90, teve uma senhora chamada Margaret Thatcher, que lá na Inglaterra chegou e falou, olha, o Estado ele não tem que ser o soberano de tudo. O Estado não precisa tomar conta de tudo. O Estado tem que fazer parcerias com o setor privado. E o setor privado pode trazer boas respostas para o Estado, para o interesse público. Isso foi a reforma gerencial proposta, portanto, pela Inglaterra no final da década de 90. E nós tivemos a reforma gerencial acontecendo no Brasil como de fato hoje tem. Então, nós temos PPPs, nós temos participação de organizações sociais. Eu, particularmente, sou entusiasta do tema. Eu realmente acredito que a iniciativa privada, o terceiro setor, pode e deve colaborar muito com a atividade pública. Agora, a autoridade, ela tem que ser pública. Eu sou convicto disso. Então, quando a gente fala de porto, o nosso porto ele tem que ter autoridade pública e promover os arrendamentos, promover as parcerias com a iniciativa privada. Quem vai tocar o serviço no final da história é o privado, porque, francamente, para a atividade portuária, o privado vai ser mais competitivo, ele vai ter uma entrega final mais qualificada do que provavelmente o setor público terá. Agora, a autoridade que vai regular a estruturação da atividade portuária, no meu entender, ela tem que ser pública. E assim o é em todo o planeta. A gente tem talvez um porto expressivo no mundo que seja 100% privatizado, que é o Porto da Austrália. Todos os portos europeus, que são os portos mais expressivos em nível planetário, os portos norte-americanos, os demais portos da América Latina, na Ásia. Recentemente tive a oportunidade de visitar o Porto de Singapura, o Porto de Israel. São portos públicos com a participação da iniciativa privada. É assim em todo o planeta. Então, veja, eu acredito sim que o porto ele tem que ser a operação dele privada, mas com a gestão pública. Agora, Fábio, olhando para frente, você que já tem uma carreira extensa no serviço público, já fez o planejamento, é um cara de execução, como que você enxerga Santos daqui a 10 anos? A gente tem uma lógica de macroplano de 30 anos para a cidade. Então, olhar a cidade em 30 anos. Eu acredito que nós temos ainda problemas importantes a serem superados na cidade. Um deles, déficit habitacional. E a conta é justamente em 10 anos a gente conseguir zerar isso. Então, ainda temos pessoas que moram em situação subnormal na região da Zona Noroeste, aqui na região central, e a equação é que a gente possa resolver esse problema da cidade. Nós precisamos fazer com que a cidade tenha problemas de entrada e saída também plenamente solucionados. A ligação Seco-Guarujá, o viário, que é possível nesse plano de 10 anos, a gente fazer a ligação entre a Zona Leste e a Zona Noroeste, também outras intervenções na região da Anchieta e da Imigrantes. Então, a questão de estrutural da cidade também é uma agenda prioritária. Aí eu sonho com o Santos sendo absoluto destaque no IDEB, ou seja, nós temos ainda melhor a nossa educação mais qualificada, com os nossos alunos performando em nível maior ou melhor em relação a outras localidades e o desenvolvimento da área continental. Então, aí é a agenda que a gente tem com um olhar um pouquinho mais extenso para que a gente possa realmente ter uma destinação adequada para uma atividade econômica sustentável na região da área continental num todo. Sinceramente, eu acredito que a atividade retroportuária com um olhar muito claro de sustentação ambiental
deva ser essa vocação natural e que promova uma, digamos, nova cidade nesse prazo. Eu estou saindo um pouquinho já de 10, esse olhar para 30 anos para a nossa cidade. Então você espera que a área continental, de forma sustentável, possa servir a atividade retroportuária? Eu acho que é um dos vetores que a área continental, de forma mais particularmente falando, nos arredores do Canal do Porto, possa ser um grande indutor econômico à nossa cidade. Santos hoje, e sempre foi assim, desde o Brás Cubas, desde o nosso fundador, vive em função do porto. Essa é a realidade. Nós temos uma gama de serviços absolutamente expressiva, um IDH fantástico, a qualidade de vida, que é o maior patrimônio dos santistas, realmente expressivo em comparação a outras localidades da América Latina. Agora, isso tudo muito se deve à atividade portuária. Só para dar um recorte rápido e a gente ficar com números, não ficar numa coisa mais subjetiva. Quase todas, eu nunca vi, nós temos 5.000 e barababá municípios brasileiros, eu não conheço nenhum município que tenha a arrecadação tributária que não seja o IPTU o primeiro tributo. Então, o que é normal no município? IPTU, ICMS e ISS como principais fontes de renda. Como é Santos? ISS, IPTU e ICMS. Por quê? Por conta da atividade portuária. O ISS portuário corresponde a 60% total do nosso ISS. Então, por que nós temos essa arrecadação diferenciada? Por conta da atividade portuária. Então, não é nenhum tipo de ousadia a gente dizer que a atividade portuária é o grande indutor econômico da nossa cidade e assim o será por muito tempo. Então, a gente poder expandir essa atividade para o que a gente chama de reto portuário é uma vocação natural da cidade. Fábio, eu queria te agradecer por você nos receber aqui no CCO e agradecer a sua participação aqui no Café com Zaidan. Eu que agradeço, satisfação enorme estar com vocês e conte sempre com a gente. Bom, esse foi mais um episódio do Café com Zaidan. Você acompanha esse e outros conteúdos na programação da TV Cultura Litoral ou nas nossas plataformas digitais do Grupo Costa Norte. Até o próximo café.